E aí, pessoal, estou ajustando aqui. Estamos nos ajustes finais, tá bom? Como que tá o som aí? Tudo tranquilo? Deixa eu conferir meu som aqui. Aleluia! Glória a Deus! Edna, boa noite! Tudo bom, minha irmã? Edivânio e Wanda, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos sempre, sempre, sempre. Amém? Tô ajeitando aqui, tá, queridos, os detalhes. Como é que tá o som aí? Top? Tranquilo? Maravilha. Vou esperar o pessoal chegar para nossa escola bíblica discipuladora de hoje. Tá bom? Boa noite, Luiz. Vamos chegar. Boa noite, Pastor Nelson. Boa noite, Cláudia Oliveira Galvão. Boa noite, pessoal. Né? Boa noite, Edvanda. Boa noite ali para Ed, né? Primeira entrada, Tati tá aí, pessoal chegando, André. Pessoal, olha, você tá chegando aí e eu tenho uma bomba hoje, hein? Uma notícia bombástica aqui. Eu vou contar para você no final, vou esperar todo mundo chegar. É algo que eu acabei de ficar sabendo em primeira mão. É a respeito de um pastor assim a nível nacional mesmo. É uma bomba notícia, viu? Não é para não perder o foco aqui, eu vou deixar para o final. Vocês me lembram, tá bom? No final, fala, pastor, o que é a bomba aí que você ficou sabendo, né? E aí você pode me perguntar aqui que eu vou falar para você, tá bom? Vou falar para quem estiver com a gente aí, tá bom? Mas uma bomba mesmo. É, gente, tem gente rindo ali, mas tem que rir para não chorar, tá bom? É isso aí, gente. Chegou a Ana Carolina, super fã da CB Paz. Gente, eu tô ajeitando os detalhes aqui, tá? Para ficar melhor para todos nós. Amém? Para deixar o microfone. É que você não vê, mas eu uso o microfone aqui, tá? Que capta melhor o som. E ele é de lapela, mas se eu colocar ele na lapela, ele me atrapalha um pouco. Então, eu, né, tô organizando um suporte aqui para ele. Amém? Pastor Josué por aqui. Rapaz, que honra, hein? Que responsabilidade agora. Pastor Josué é um amigo nosso da Igreja Batista Memorial lá de Naviraí, uma igreja multiplicadora, amém? Somos todos igreja multiplicadora, amém? Estamos aqui na Escola Bíblica Discipuladora, que faz parte da visão da igreja multiplicadora. O meu tio Raimundo, a minha tia Rosa lá de São Paulo também conectados aí, o Agnaldo acabou de chegar. E eu tenho uma notícia, uma bomba para contar para você no final, hein? No final vocês me lembram, combinado? Tá bom? Então, né? Olha, pastor, o que você ia falar? É de um pastor a nível nacional, uma notícia bombástica mesmo. Tá joia? Então, beleza, gente? Passamos de 30 pessoas aí, a Aline chegou, podemos começar. O Rafael chegou, podemos começar. Tá bom? Que bom que vocês estão aí, gente, conosco. Tá bom? Compartilha aí, depois esse estudo vai para o YouTube. Já, né, a gente sempre espera dar mais de 30 pessoas. E você tá rindo aí, mas tem que rir para não chorar, viu? É uma bomba. No final vocês me lembram. Tá joia? Queridos, semana passada nós estudamos aqui sobre Isaac, Abraão, Isaac. Domingo eu preguei sobre Ismael, sobre o que fazer quando tudo, absolutamente tudo nos parece perdido. E eu quero falar hoje, continuar no Antigo Testamento ali, hoje nós vamos falar um pouco sobre Noé, tá bom? Noé, Paulinha, seja bem-vinda conosco, tá? Eu vou falar hoje, nós vamos estudar um pouco sobre Noé, sobre É sério, André? É sério?
tá bom? Uma notícia bombástica aí de um pastor de nível nacional, você conhecido desse Brasil, e a notícia não é boa. É um escândalo, tá? É um escândalo muito grande. Por isso que é uma bomba, né? Tá bom? Mas no final eu vou contar para vocês, primeira mão, só eu tô sabendo disso, tá bom? Mas vamos para a Bíblia então, beleza? No final a gente fala então essa notícia. Queridos, Noé, eu vou falar sobre o princípio de proteção espiritual. Amém? Deixa eu desligar o nosso som aqui. Esse barulhinho indica que o som foi desligado, o louvor que estava cantando. Louvor muito bom, muito agradável. Até parece o louvor da CB Paz, né? Cantando. Queridos, seja bem-vindo, Ivete. Princípio de proteção espiritual na vida de Noé. Não quero falar de Noé sobre o dilúvio, eu quero falar da vida de Noé pós-dilúvio, tá bom? Então, pós-dilúvio, nós vamos, se você não conhece a história, eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo em Gênesis, no capítulo de número 9, verso, tá? A partir do verso de número 20 até o verso de número 29. Alguém mandou um recadinho para mim aqui, deixa eu ver. Cleonice, Deus abençoe, Cleo, em nome de Jesus. Tá bom? Espera aí, pastor José, você tem que ficar sabendo dessa bomba, rapaz. Primeira mão, um amigo meu lá de São Paulo, tá joia? Acabou de mandar uma mensagem. Amanhã vai estourar aí nos jornais. Tá bom? Mas vamos lá para o texto, então. Gênesis 9, Otto, escreve para mim os versos fazendo favor, ou a Carol, ou alguém, tá? Tá bom? É um pastor muito famoso, viu? Muito conhecido mesmo. Muito engraçado também, tá? Mas depois eu falo sobre ele. No final eu falo. Tá joia, gente? Vai chamando o pessoal aí. Isso aí. Vamos lá. Gênesis 9, a partir do verso número 20, tá? Então, o que acontece, queridos? Deus olha para Noé, vamos fazer um breve histórico, uma introdução. Deus olha para Noé, lá no capítulo de número 6, e no capítulo de número 6, Deus anuncia o dilúvio, mas Deus olha para a terra e vê que os homens são maus, vê que o coração do homem é mau, mas Deus olha e encontra Noé e fala assim, no verso 9, 6, 9, diz assim: olha, eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, reto entre os seus contemporâneos, e ele andava com Deus. E o verso 10 diz assim, ele tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, tá bom? Então Deus anuncia o dilúvio, ele obedece, ele passa 120 anos construindo uma arca para proteger as pessoas da chuva, e numa época que não havia chuva, tá bom? Então ele constrói a arca, Deus fala, olha, constrói uma arca para você e para a sua família, e traz certa parte, né, dos animais ali, traga os animais 2 a 2, para que eles entrem na arca e assim eu preserve a raça humana, a sua família e também os animais. Então, queridos, deixa eu dizer algo para você. A arca foi construída não apenas para salvar os animais, mas principalmente para salvar a família de Noé, tá? E aí, olha só, Gênesis 7, verso de número 1. Disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a sua casa, porque reconheço que tem a transmissão. Então, entra na arca, tu e toda a sua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio dessa geração. Tá? De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, macho e fêmea, e aí Deus dá ordem. Então, queridos, a arca era para Noé e também a arca era para a sua casa, para salvar a sua família. Deixa eu fazer uma pergunta.
Quantos querem salvar toda a sua casa, toda a sua família? Você quer salvar sua esposa, quer salvar os seus filhos desse dilúvio mundano que vem e que quer afogá-los em uma série de tragédias, de tristeza, de vícios, de drogas, de bebedeiras, de prostituição, de falta de temor? O segredo para salvar a sua família é: construa uma arca. Arca tem 4 letras: A-R-C-A. Arca, atitudes reais de carinho e amor. Tenha isso na sua casa, em nome de Jesus. Tenha atitudes reais de carinho e amor. Você vai salvar toda a sua casa, em nome de Jesus. Atitudes reais de carinho e amor. Essas atitudes vão garantir a salvação da sua casa, da sua família. Mas eu não quero falar da arca, lembra? Eu quero falar de pós-dilúvio. Mas a arca, você precisa construir uma arca, você precisa construir atitudes reais de carinho e amor, de comunhão e amor, de cuidado e amor. Amém? Em nome de Jesus. E você vai conseguir salvar toda a sua casa, porque, como nós estudamos já há tempos atrás aqui, né, a salvação do carcereiro, e Paulo disse para ele, Paulo diz para nós hoje, né, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então tem atitudes reais de cuidado, de carinho, de comunhão e amor, e sua família será salva. Vamos lá, gente. Aí vem o dilúvio, no capítulo 7 ainda, no capítulo 8 as águas diminuem, no capítulo 8 ainda, né, depois de um ano ali, eles descem da arca e vão viver a vida, tá bom? E aí, queridos, Deus faz uma aliança com Noé. E Noé, então, ele agora, depois de ter salvo a sua família, ele planta uma vinha. E ele plantou uma vinha e ele se embebedou dessa vinha. E, queridos, e aqui acontece uma grande tragédia, algo muito triste. Eu gostaria de hoje, essa lição rápida aqui, já dei introdução, ela vai falar sobre princípios de proteção espiritual. Então eu quero ler com você, tá bom? Gênesis capítulo 9, do verso número 20 até o verso número 28. Vamos lá? Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. E é claro, irmãos, que a Bíblia resume em um capítulo, em meio capítulo, anos. Joia? Por exemplo, em Lucas 2, Jesus nasce, Jesus é circuncidado, levado ao templo, apresentado, e depois, lá no final do capítulo, no mesmo capítulo 2, ele já está com 12 anos no meio dos doutores no templo. Então, a Bíblia, ela resume, às vezes, 10, 20, 30 anos em pequenos capítulos, tá bom? Então, em um capítulo, às vezes, é a história de uma vida toda de uma pessoa. Lembra de Jabes? E Jabes era o mais ilustre que seus irmãos, e ele orou e pediu: Senhor, que o Senhor me abençoe, que a tua mão seja comigo, que o Senhor amplie a minha habitação, que eu não veja as aflições, que eu não seja afligido, e Deus lhe concedeu sua oração. E pronto, Jabes some, 2 versos apenas, fala da vida de Jabes, fala que Deus atendeu a sua oração, e ele, né, não aparece mais na Bíblia. Então, queridos, verso 20 diz que ele plantou uma vinha. Verso 21 diz que ele era lavrador, tá? Então não é uma vinha apenas, né? Uma parreira apenas, é uma plantação. E ali depois ele colhe as uvas, e das uvas ele faz o vinho, e ele embriagou-se com o vinho, tá? E ficou nu. Verso 21 diz assim: e ele ficou nu dentro da sua tenda. E ele ficou nu dentro da sua tenda. Verso 22 diz: Cã, que é o pai de Canaã, vendo a nudez do seu pai, Cã, o filho dele, o filho sem Cã e Jafé, filho do meio,
ele, vendo a nudez do seu pai, fez saber fora aos seus irmãos. Ele viu a situação do seu pai e ele foi lá falar para os irmãos: olha, o pai está bêbado, está embriagado, está alcoolizado, está nu, despido, fazendo feio, está lá jogado no chão, está lá todo babado, talvez tenha vomitado, eu não sei, eu sei que ele vai expor a nudez do pai para os irmãos. Então no verso 23 de Gênesis 9, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram sobre os seus próprios ombros, tá? Os dois, um segurou na ponta, o outro segurou na outra ponta, e eles foram de costas, rostos desviados, e cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Não viram, se recusaram a ver, tá? Então, olha só, eu estou voltando. Cã, ele olha, ele vê o seu pai caído, embriagado, ali jogado, nu, pelado, e ele vai, o texto diz que ele fez saber fora os seus irmãos, ele vai até os seus irmãos, ele leva essa notícia para fora, ele espalha a notícia, ele expõe a nudez do seu pai. E aqui, queridos, os irmãos então, cada um pega ali uma túnica, eles vêm, cada um segura uma ponta, vêm de costas, cobrem e não olharam para o pai e não viram a nudez do pai. Quando Noé despertou do seu vinho, soube o que lhe fizeram o filho mais moço. E ele disse, na verdade, Cã é o mais moço, tá? Ele disse, maldito seja Cã, ou Canaã. E ele disse, maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. Seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja por servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja por servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Queridos, o que esse texto quer nos ensinar hoje? Quais lições nessa nossa escola bíblica discipuladora nós podemos aprender? Nós podemos aprender princípios de proteção espiritual. Primeiro princípio de proteção espiritual: não podemos expor a nudez de ninguém. Não podemos expor a nudez de ninguém. O que seria expor a nudez de alguém? Você já parou para pensar nisso? Expor a nudez de alguém é expor a falha, é expor a fraqueza, é expor o erro, é expor a vergonha. Queridos, quando a pessoa erra, né, existem muitos para apontar o dedo e existem poucos para estender as mãos. Expor a nudez é apontar o erro e é transmitir aquilo simplesmente por transmitir, sem necessidade nenhuma, né, sem necessidade nenhuma. Ainda hoje pela manhã, interessante, esse estudo já estava no meu coração, e eu conversava com uma pessoa, e ele falando sobre essa questão do coronavírus, e está uma situação muito delicada, né? E ele contou de uma pessoa que surgiu um boato que a pessoa estava contaminada, e praticamente o comércio dessa pessoa, ele atendia muito clientes e quase que faliu. Ele teve que ir fazer o teste e colocar lá uma placa bem grande, negativo, e espalhar para todos os clientes, fez prova, fez contraprova, para que então as pessoas tivessem segurança. Mas alguém espalhou um boato que não era verdade. E ainda que fosse, gente, o Covid não é lepra, tá bom? A pessoa, ela, depois de recuperada, ela pode ter a vida normal.
Mas expor a nudez de alguém é expor a fraqueza, o erro, a vergonha, o fracasso, tá? Queridos, talvez esse texto não nos pareça estranho. Mas o que tem o filho ver o pai nu? Eu não vejo crime nisso, eu não vejo motivo para Noé amaldiçoar o filho. Eu não vejo. Mas, queridos, é que nós, hoje, a nossa cultura, né, eu tenho 2 filhos homens, eu tomo banho com eles, ajudo, né, ali o mais novo a tomar banho. Então, assim, hoje a gente assiste televisão, nós vemos as propagandas nos outdoors da vida aí, e as pessoas estão semi-nuas. Então, o nu para nós é arte, né? Para muitas pessoas, o nu é arte, a criança tocar no homem nu é arte. Então, o nu para a gente não assusta, tá? Mas é porque nesses dias, mas o nu, ele expõe, ele é uma maneira de humilhar as pessoas. Por exemplo, quando Jesus foi crucificado, né, as imagens retratam Jesus com um lençol envolto, cobrindo as partes íntimas. É claro, né, queridos? Mas a verdade é que ele ficou totalmente nu. Imagine você, está lá na Marcelino Pires, alguém de repente o amarra, tira a sua roupa e deixa você nu, lá na Praça Antônio João, sem você poder se cobrir, sem poder se proteger, cobrir pelo menos, né, as partes íntimas. Não é uma vergonha? Então, queridos, a maneira, o expor o nu é também um gesto de humilhação, né? E a Bíblia ela leva isso muito a sério. Tanto é que no Oriente Médio, hoje, algumas, né, principalmente mulheres, elas mostram somente uma parte do rosto, somente os olhos, a boca e o nariz fica para fora. O restante é todo coberto, dos pés à cabeça. Na questão da proteção do corpo, em algumas regiões não há exposição, né? E não havendo exposição, não há sensualidade e uma série de coisas. Agora, então, para a gente entender, expor a nudez é expor as falhas, é expor os erros, as fraquezas, tá? É isso, é expor a vergonha de alguém, o erro, a falha, tá bom? É ajudar a divulgar uma situação que aconteceu com a pessoa. Então, isso é expor a nudez. Amém? Fechado até aqui? Vocês estão por aí? Beleza? Então, queridos, por exemplo, a Bíblia leva tão a sério a questão de proteger a nudez, né? Sabia que lá em Êxodo 20, 26, tem um verso muito interessante que fala que não é para ter escadas no altar, não é para subir degraus. Por quê? Porque eles usavam túnicas e não existiam essas peças íntimas, né? Que protegiam os órgãos sexuais. Então, para que a pessoa não fosse exposta à vergonha, há uma proibição de não subir ali degraus, tá? No altar não podia ter. Queridos, então hoje expor a nudez é expor o erro, a vergonha, a falha de alguém. E deixa eu fazer uma pergunta. Você já falou do erro de alguém para alguém? Você já veio com alguma notícia? Você está sabendo o que aconteceu com fulano? Você está sabendo o que aconteceu com Beltrano? Traiu a esposa, foi pego roubando lá no trabalho, se envolveu com más amizades, olha, ele foi pego numa blitz com documento vencido, olha, fez isso, falou mal do líder, falou mal do pastor. Você já fez isso? Só para uma reflexão, tá bom? Então, queridos, alguém pode estar pensando nesse exato momento, tá, pastor, então eu não posso expor a nudez, então eu tenho que passar a mão no erro dos outros, eu tenho que acobertar o pecado dos outros, é isso? Nananina não. Mateus 18, 15 a 17. Se teu irmão errar contra ti, vai sozinho e fala com ele. Se ele se arrepender, ganhasse o teu irmão. Se ele não te ouvir, leva 2 ou 3 e fala com ele. Se ele não ouvir,
fala para a igreja. Se ele não ouvir, aí então ele não quer saber de mudança. Aí você pode deixar ele para lá. Está lá em Mateus 18, tá? 15 a 17. Então, queridos, qual que é hoje a nossa atitude muitas vezes? Ah, o irmão foi visto fumando. Aí a Bíblia fala, se teu irmão pecar contra ti, você que viu, você que tem que falar, viu? O irmão no bar bebendo. Então é para você, conforme Mateus, chegar e falar, ô queridão, isso aí não faz bem, mancha o seu testemunho, você está num ambiente nocivo, você está num lugar que Deus não está presente, cara. Esse lugar não combina com você, você é uma nova criatura, você é uma bênção. Então, queridos, é para você falar com ele. Qual que é o problema? A gente sai, fulano, você viu? Fulano estava bebendo. Você viu? O fulano estava fumando. Ô Beltrano, você viu o fulano? Você viu? Você... E a gente fala para todo mundo, menos para quem tem que falar. Entendeu? Então, não podemos expor a nudez de ninguém. Não podemos passar a mão também. Tá? Então, nós podemos, a Bíblia nos pede para, se teu irmão pecar, vai e trata com ele. O que Cã teria que ter feito? Na hora que ele viu a cena, ele deveria ter fechado o pai, coberto o pai, não falado nada para ninguém, não falado nem para os seus irmãos. Quando o pai acordasse, ele poderia ter falado, pai, é o seguinte, eu respeito muito, mas o senhor errou, o senhor extrapolou, né? O senhor ficou aí caído, né? E se alguém ver, como ficaria a situação? Não faz mais isso não. Essa deveria ter sido a atitude. Por quê? Porque é a segunda verdade. Então, primeira, não podemos expor a nudez de ninguém. O que é expor a nudez hoje? É falar da falha, é falar do erro, é expor a pessoa à vergonha. Mas não é passar a mão, tá bom? Agora, segundo, querido, cobrir a nudez do pai é honrá-lo, tá bom? Cobrir a nudez é honrá-lo, é ter uma atitude de honra. Quem aqui, nesse texto, honrou o seu pai? Sem e Jafé, os dois filhos. Eles ficaram sabendo o que, cara? O pai está assim, e você viu, você veio aqui expor, você deixou ele nu, você não fez nada. Não, peraí, vamos lá, pega o lençol aí, pega o lençol. Vamos de costas, não vamos desnudar o nosso pai, não vamos expor o nosso pai, não vamos envergonhá-lo mais ainda. Por quê? Porque ele já errou. E, queridos, a pessoa que já errou, se ela tem Deus, se ela tem o Espírito Santo, ela já está envergonhada. Ninguém precisa ser parceiro do diabo, porque o diabo acusa dia e noite, atormenta a pessoa. Então, o diabo não precisa de parceiros, tá bom? A pessoa já sabe que ela errou. Então, ele fala, não, vamos honrar o nosso pai. Por que nós vamos honrar o nosso pai? Por que temos que honrar o nosso pai? Porque lembra-se de Gênesis 6, Noé era um homem justo, íntegro e reto, desviava-se do mal. Noé achou graças aos olhos de Deus. Noé era um exemplo no meio de uma geração perdida. Isso não conta, queridos. Isso não é o suficiente. Isso não pesa na balança. Irmãos, sem Jafé, disseram para Cã, o que você fez? Sabe por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui por causa do nosso pai. Porque ele ouviu a voz de Deus. Deus ia destruir toda a humanidade, todo mundo. Éramos para estarmos mortos, mas nosso pai, Deus achou graça nos olhos do nosso pai. Ele é um homem justo, íntegro e reto. Ah, mas ele bebeu. Mas ele se embriagou, mas ele está nu, ele está fazendo a gente passar vergonha. Um erro na vida não significa uma vida de erro. Vou repetir. Um erro da vida não significa uma vida cheia de erros.
Tá bom? Olha só, queridos, vocês lembram o que diz 1 Coríntios, capítulo 10, verso número 12? Diz assim: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Não é aquele que está em pé, cuide para que não caia. Não, é aquele que pensa estar em pé. Tá? Cuide para que não caia. Então, queridos, honrar o pai, cobrir a nudez do pai é honrá-lo. É honrá-lo. Tá joia? Agora, Cã não tem esse olhar misericordioso. Esse é o coração que não podemos ter. Lembra de Caim? Coração que não podemos ter? Não podemos ter o coração de Cã. Cã, ele não está nem aí se o pai salvou a família, ele não está nem aí se o pai era reto, se o pai era justo, se o pai era íntegro, ele não está nem aí se o pai achou graça aos olhos, diante dos olhos de Deus, ele não está nem aí se o pai passou 120 anos construindo uma arca, ele não está nem aí para os acertos, que o pai salvou a família, que o pai preservou a raça humana, porque o pai preservou a vida, ele não está nem aí. Ele olha só para o defeito. Isso é um problema, queridos, precisa de cura. Tem pessoas que olham para uma folha em branco. Eu deixei longe a minha folha. Para uma folha em branco. Eu vou pegar aqui, eu vou pegar esse guardanapo para fazer a minha ilustração. Ele olha para uma folha em branco. Uma folha inteirinha em branco. Mas sabe o que ele consegue ver? Apenas uma sujeirinha no meio da folha. Ele não vê que toda a folha está em branco. Toda a folha está em branco. Ele só vê. Então, esse é o coração que não podemos ter. É o coração de Cã. É o coração que expõe a nudez do pai, que esquece de todos os acertos e só lembra dos erros. Esquece de todas as qualidades e só lembra dos defeitos. Sabe por que muitos casamentos estão chegando ao fim? Porque, às vezes, o esposo tem esse coração de Cã. Esse coração de cão. Às vezes, a esposa tem esse coração de Cã. Às vezes, não consegue ver as qualidades, só os defeitos. Volto a dizer. Se você chegou agora, pastor, é para passar a mão? Não, nós já falamos isso lá atrás. Tá bom? Eu estou indo aqui para os finalmente, para o encerramento da nossa live, da nossa transmissão, para a conclusão. Enquanto sem Jafé eles honraram o pai, cobrir a nudez. Cobrir a nudez é honrar é cobrir a nudez. Tá? Eles olharam para aquilo que o pai fez de bom, de positivo, para os acertos. Cã olhou apenas para o erro do pai. Na história de Noé, esse é o erro dele. Esse é o erro dele. Ele planta uma vinha e fica bêbado. E o filho aqui, ele não aceita aquilo. É a pessoa que fica esperando uma falhinha só, né, para jogar na cara. Tá bom? Daniel Gregório, eu acho que um erro na vida não significa uma vida de erro. Acho que a minha fala foi essa. Tá bom? Aí depois você volta e assiste de novo. Não, mas se não for esse, a gente descobre aqui qual foi. Amém? Importância da proteção espiritual. Para encerrar, para finalizar aqui, para a gente poder orar. Tá bom? Pastor, qual a importância da proteção espiritual, da cobertura espiritual? Queridos, eu vou dizer para vocês. Às vezes até coça, né? A nossa natureza humana é assim. A gente gosta, né, de vigiar, de dar uma espiadinha, como dizia o Bial no BBB, né? A gente gosta de olhar na fechadura, no buraco da fechadura, para ver a nudez das pessoas,
para saber onde elas erraram. E a gente já quer expor na primeira página do Face, né, na primeira página do jornal. A gente quer escancarar para mostrar para todo mundo o erro da pessoa. E às vezes a gente tem essa vontade, principalmente quando é alguém que a gente às vezes não tem aquela grande consideração. Mas o coração, esse é o coração de Cã, é o coração que não podemos ter. Nós devemos ter o coração de Sem e de Jafé. A importância da cobertura espiritual, da proteção espiritual, é que este é um princípio que traz bênção para quem honra, mas traz maldição para quem desonra. Tá? Jesus diz: com a mesma medida em que vocês medirem, vocês serão medidos. Então, queridos, a gente tem uma questão que até o livro Homem ao Máximo, o curso Hombridade, fala muito nisso. Nós julgamos aos outros pelas suas ações, mas nós mesmos julgamos a nós pelas nossas intenções. Né? O fulano foi pego desviando verba, né? Você viu roubando, mau caráter. Mas não, se é comigo, não, eu desviei a verba porque eu queria ajudar os pobres. Não, a minha intenção era boa. Então a gente julga os outros por aquilo que eles fazem, mas a nós mesmos nós julgamos pelas nossas intenções. Não, mas a minha intenção era boa. Então, queridos, a proteção espiritual traz bênção, tá? A honra traz bênção. A desonra traz maldição. Cã foi amaldiçoado porque ele desonrou seu pai, porque ele humilhou seu pai, porque ele desconsiderou a história do seu pai. Ora, irmãos, é Noé, homem íntegro, reto, justo, no meio da sua geração, e Deus achou graça nos olhos dele, no meio de uma geração pervertida, má, que festava, comia, bebia, casavam-se e davam-se em casamento. Queridos, então, você quer ter uma vida de bênção? Segue o princípio da honra. Segue o princípio da honra. Não exponha a nudez de ninguém. Tá bom? Ela por si mesma será exposta de alguma maneira. Ela a si mesma será exposta de alguma maneira. O Sigmar fez uma pergunta muito interessante, Sigmar. Confesso para você que eu estou preocupado com o tempo, tá? A nossa proposta aí já passou, né? 7h15 até 8, 45 minutos. Vamos embora. Eu queria fazer em meia hora. Mas é o seguinte: a quem devemos honrar? Queridos, devemos honrar todas as autoridades instituídas por Deus. Todas. Romanos 13, de 1 a 5. Romanos 13, de 1 a 5. Toda autoridade foi instituída por Deus. Filhos têm que honrar pais, esposa. Tem que honrar o esposo tem que honrar a esposa, viu? Tem que honrar, tem que respeitar, né? E não é muita coisa não, viu? É só como Cristo amou a igreja, tá bom? E se entregou por ela. Só dessa maneira. O padrão bíblico é dessa maneira, tá bom? Então, assim, todas as autoridades instituídas, o policial de escala, no seu serviço, guardando o trânsito, o pessoal da AGETRAN, guarda municipal, são autoridades. São autoridades. Nossos políticos são autoridades, nossos juízes são autoridades, os nossos governantes, de uma maneira geral, nossa prefeita, os nossos vereadores, são autoridades. Podem estar errados. E se estiverem errados, Deus vai tratar com eles. E trata, irmãos. Não é à toa que tem um monte de gente atrás das grades aí porque fez coisa errada. E quem não está, de alguma maneira o juízo chega, porque Deus é o justo juiz. A nossa parte é
abençoar, orar pelos reis, pelas autoridades, por todos que exercem, né, autoridade, os que estão em eminência, para que vocês tenham uma vida de paz e sossegada. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem, para que vivas muito. É o primeiro mandamento com promessa. Então esse é o princípio da honra, honrar pastores, queridos. Eu já falei muito mal de pastores, viu? Já mesmo. Ainda hoje à tarde a gente estava ali na comunidade, né, num bate-papo com dois amigos, e entrou em assunto desses pastores aí, né, que tem igrejas enormes de televisão, e que os seus templos estão cheios, e que eles pedem dinheiro. E eu disse, eles pedem dinheiro, mas vidas estão sendo salvas, pessoas estão sendo libertas, pessoas estão sendo curadas. São homens de Deus. Estão se aproveitando, né, a unção que eles têm, né, talvez para tirar dinheiro das pessoas, mas são homens de Deus. Não posso dizer que não são. Tá bom, queridos? Então, já falei, tem que cuidar para, de repente, quando eu me pego, eu estou expondo o erro de alguém, a falha de alguém, mas eu quero bênção para a minha vida. Então, queridos, esse é o princípio, a importância da proteção espiritual, o princípio da honra. A honra traz bênção, a desonra traz maldição. Relembrando, resumindo, para a gente encerrar, para a gente orar, tá bom? Tem mais alguma pergunta aí? Pode fazer, pessoal. Valeu, Sig, tá? Obrigado pela pergunta. O texto é o texto de Noé. Noé planta uma vinha, fica bêbado. O filho Cão, que é o descendente, né? A descendência dele é o povo de Canaã. Ele vê a nudez do pai, ele sai expondo a nudez do pai, ele vai falar para os irmãos, ele espalha a notícia, ele coloca na primeira página do jornal, coloca no status dele: meu pai está bêbado, é um velho embriagado, um velho bêbado, nojento, pelado aqui, não tem vergonha na cara. Ele esquece tudo que o pai dele fez de bom, ele esquece todos os acertos. E ele vai falar para os irmãos, e os irmãos o repreendem e falam não. E os irmãos vão de costas para cobrir a nudez do pai, não olham para a nudez do pai. E quando o pai acorda, então o pai amaldiçoa Cã e abençoa os filhos que honraram. O pai sempre vai abençoar filhos que honram, porque Deus diz assim: eu honro a quem me honra. Eu honro aqueles que me honram. Tá bom? E Sig, o que é honra? Boa pergunta. Você está afiado hoje, hein, Sigmar? Você quer me complicar aqui, hein, rapaz? Peraí, eu vou olhar no Google ali. Queridos, a honra é muito assim, complexo também. É uma palavrinha tão pequena, mas que por trás dela é tipo um iceberg, né? Uma pontinha pequena, mas por baixo dele é enorme os significados, tanto que o pastor Domício Júnior tem um livro chamado O Caminho da Honra, tá bom? E eu quero, de repente, é um tema aí para o próximo estudo nosso, para a nossa próxima EBD, Escola Bíblica Discipuladora, falar de honra, mas principalmente reconhecer as qualidades, as virtudes, os acertos de uma pessoa, reconhecer a posição dela, respeitá-la, não expor os seus erros. Tudo isso são ações de honra, tá bom? Demonstrar carinho, demonstrar amor, demonstrar respeito, sempre. Honrar a autoridade é um outro assunto. Mas, queridos, Paulo, certa vez, quando ele é preso, ele está lá em Atos, e ele é preso em Jerusalém. Vou falar sobre honra na semana que vem, tá bom? E vou usar um livro, talvez, chamado Autoridade Espiritual. Mas Paulo, ele é preso lá em Jerusalém e ele está sendo questionado ali por propagar a seita, né, dos cristãos. E alguém lhe dá uma bofetada na cara, dá um tapa no rosto dele, e ele fala:
e Paulo, ele amaldiçoa aquela pessoa, amaldiçoa não, ele dá uma resposta dura, ele fala, né, Deus ferirá a ti, parede branqueada, Deus vai pesar a mão, porque você está batendo no inocente. E alguém fala para ele assim, como ousas falar assim com o sumo sacerdote? E Paulo já fala, na hora ele se retrata, ele fala, me desculpe, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote estava errado, prenderam Paulo, como fizeram com Jesus, fizeram com Paulo, prenderam sem ele ter cometido crime algum, sem ter erro algum, e torturaram, e bateram, e humilharam. Estavam errados, mas quando Paulo fica sabendo que ele era o sumo sacerdote naquele ano, Paulo se desculpa na hora. Porque Paulo, mesmo não sendo mais submisso ao judaísmo, ele sabia respeitar a autoridade. Tá bom, querido? Então, né, é um bate-papo para a próxima semana. Hoje nós falamos sobre o princípio de proteção espiritual. Não expor a nudez de ninguém. O que é expor a nudez? É expor a falha, o erro, é envergonhar as pessoas, é expor a fraqueza, tá vendo? É um bebum, tá fumando, tava na boate, traiu, adulterou, roubou, sem necessidade. Isso aí às vezes só vai piorar. E muitas pessoas se afastam de Deus porque, em vez de encontrar uma mão estendida, encontraram muitos dedos apontando. Cobrir a nudez é honrar. Honrar. Os filhos sem Jafé honraram quando eles colocaram na balança e falaram, não, nosso pai mais acertou do que errou. Foi a folhinha, entendeu? Foi a folha. Meu pai tem uma vida limpa, é uma vida limpa. Tem um pontinho vermelho lá, mas a história dele pesa mais do que os erros. Amém? E a proteção espiritual, ela é importante porque quem honra é abençoado. Quem desonra, tá bom? Ele é amaldiçoado. Então, esse é o princípio que eu quero que fique no coração de vocês. Deus abençoe. Chegamos a quase 50 pessoas hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Deus abençoe. Eu vou fazer uma oração bem rapidinho aqui para você. Aquela oração MIT. Oração MIT, hein? Você sabe o que é MIT? Quem sabe escreve aí rapidinho. MIT. Vamos lá. Enquanto isso eu vou falando. Essa semana, então, não tem célula online, não tem célula presencial, tá joia? Depois nós vamos comunicar a mudança de horário do nosso culto por causa do toque de recolher. Gente, se cuide. Pessoal, fique em casa, não saiam, né? Só em caso de extrema necessidade. Use luvas, máscara, higienize as mãos. Vamos cuidar, vamos orar pela nossa cidade. Já chegamos a 200 casos, né, Elis? Infelizmente. E segundo a gente tem notícias que, se continuar avançando assim, nós vamos entrar em lockdown. E, queridos, nós não podemos entrar em lockdown nesse momento. Nós não podemos, tem comércios que estão à beira da falência. À beira da falência. Nós, em nome de Jesus, nós vamos orar, levantar um clamor para Deus segurar. Né? Eu falava com um médico ontem, responsável pelo comitê de crise, e ele disse, pastor, né, Dourados hoje é um epicentro. Irmãos, isso aí é fala minha, tá? Há um mês atrás nós éramos um exemplo para o Brasil. Mato Grosso do Sul estava em último na tabela. E Dourados não teve ainda, graças a Deus, nenhuma morte de douradense aqui em Dourados, por causa desse coronavírus. E hoje nós estamos com 200 casos. Em um mês nós saltamos de 15 para 200. Temos que cuidar, não é brincadeira. Faça a sua parte. Pastor, eu não acredito, eu acho que é muito fantasioso. Mesmo você não acreditando, respeite. Vamos honrar as nossas autoridades.
Amém? Vamos demonstrar amor ao próximo. Eu demonstro amor ao próximo quando eu me protejo. Amém? Tá bom, queridos? Em nome de Jesus, vamos orar. Obrigado pela presença. Se você tiver algum pedido de oração, escreve aí rapidinho, que eu vou orar aqui com o olho meio aberto. Tá bom? Amém, Pai. Eu quero te agradecer, te louvar, bendizer, exaltar o teu santo nome, por tua grandeza, por tua majestade, pelo teu poder. Ó Deus, obrigado por essa palavra, Senhor. Nós não queremos ter o coração de cão, esse coração, Senhor, que expõe a nudez, que expõe o erro, que expõe, Senhor, ó Deus, as falhas, que envergonha as pessoas. Nós não queremos esse coração, Senhor, que não pesa nas balanças os acertos, só pesa os erros, só lembra dos erros, só enxerga as falhas, as faltas da pessoa. Meu Deus, tira de nós esse coração. Eu confesso que muitas vezes eu o tenho, ó Deus, mas eu não quero ter o coração de cão, esse coração de cão. Pai, eu quero ter o coração de Sem Jafé. Eu quero, Senhor, ter esse coração, Senhor, ó Deus, que sabe cobrir a nudez. Ó Deus, se depender de mim, eu não quero, Senhor, que ninguém fique sabendo do erro de ninguém. Se depender de mim, eu não quero que ninguém fique sabendo da falha de ninguém. Senhor, ó Deus, mas eu quero, se depender de mim, eu quero chorar com a pessoa que errou. Eu quero, Senhor, ó Deus, chorar e orar com ela. Ó Deus, porque, Senhor, ó Deus, Pai Santo, ó Deus, não é fácil. Senhor, todos nós já erramos, eu já errei, não é fácil. É vergonhoso. E Deus, nós, ó Pai, não podemos ser aliados do inimigo nessa hora, expondo o erro, expondo as falhas, jogando nas páginas do jornal para que todos saibam. Não, Senhor, nós temos que ir lá de costas. Nós temos que ir lá sem olhar para a nudez, mas olhar para o ser humano. Nós não queremos olhar para o escândalo, nós queremos olhar para a pessoa, para o coração dela. Meu Deus, estender as mãos e ajudar. Nós não queremos apontar o dedo como o Cã fez, nós queremos estender as mãos, como Sem e Jafé fizeram. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nos ajuda, nos fortalece, nos capacite. Em nome do Senhor Jesus, quando chegar uma conversa, quando chegar uma notícia, quando chegar, ó Deus, alguém com algum argumento, Pai Santo, ó Deus, que a resposta nossa seja essa. Eu não quero olhar a nudez de ninguém, eu quero cobri-la, eu quero ajudar essa pessoa a se levantar, eu quero ver essa pessoa restaurada, principalmente quando se trata de um pai, quando se trata de uma autoridade, de um pastor, ó Deus, de um discipulador, de um líder espiritual, de um líder político, enfim, Senhor, ó Deus, nós queremos, Pai Santo, ó Deus, ser essa pessoa. Ajuda-nos, capacita-nos a ser essa pessoa que cobre e não a pessoa que expõe. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós oramos, te agradecemos, bendizemos. Ó Deus, eu te peço, fique com cada um que esteve conosco, os que já tiveram que sair, os que ainda estão. Abençoa ali, Senhor, o tio Raimundo, a tia Rosa, e toda a nossa família ali. Ó Deus, a família do meu pai, ali em São Paulo, meus primos, meus tios. Alcança-os, sustenta-os. Cuida dessa cidade, Pai. Mais uma vez nós te pedimos, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. O Senhor é bem-vindo na cidade de Dourados. Acampa os teus anjos em volta dessa cidade, na reserva indígena, no frigorífico, onde, ó Deus, nas entradas da cidade, faz uma roda de fogo do teu Espírito Santo. Pai, em nome do Senhor Jesus, queima, ó Deus, esse coronavírus que está insistindo em permanecer em nosso meio. Queima-o, lança no abismo, em nome do Senhor Jesus, que ele desapareça. Senhor, nós não chegaremos
Ó Deus, eu profetizo, eu declaro, nós não chegaremos a 300 casas na nossa cidade, em nome do Senhor Jesus. É o que está sendo esperado pelas autoridades nos próximos dias. Mas nós não vamos chegar, nós não vamos chegar nem 250 casas, Senhor. Eu quero ordenar que esses casos retrocedam, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos fazer a nossa parte. E nós, ó Deus, sabemos que o Senhor pode fazer a sua. Por amor à nossa cidade, à nossa economia, às vidas. Meu Deus, ajuda o nosso país. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós não queremos ninguém contaminado. Nós não queremos os contaminados, Senhor, contaminando mais ninguém. E nós não queremos, ó Deus, nenhum agravamento na saúde, nenhuma falta de ar, ninguém sendo entubado. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos saúde. Ó Deus, como Pedro disse para Enéas, ele disse, Enéas, Jesus te dá saúde. Eu estou dizendo, Dourados, Jesus te dá saúde. Dourados, Jesus te dá saúde. Receba saúde completa e total, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, dá uma noite abençoada a todos. Pai, nós te agradecemos. Nós te louvamos por tudo. Muito obrigado, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém. Valeu, gente. Deus abençoe vocês. Obrigado pela companhia. Oi, Fer? A bomba? Ah, é a bomba. Minha esposa está curiosa aqui, gente. Lembra que eu falei que eu tinha uma bomba para contar para vocês? Uma bomba. A bomba, queridos, é o poder de Deus que vai explodir no coronavírus e vai mandá-lo para o abismo, amém? Eu não tenho que falar da vida de ninguém, não. O único que eu quero falar aqui é da vida, eu só tenho que falar da vida de uma pessoa. Uma pessoa que te ama, que morreu no seu lugar, no meu lugar, no nosso lugar, para nos dar a vida eterna. Eu quero falar é dele. Essa é a notícia que eu quero estampar nos jornais. Eu te convido para a gente fazer isso junto. Tá bom? Deus abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Olha, eu tinha travado os meus comentários aqui, hein? Tá aqui o Otto perguntando da bomba. Tinha travado aqui, queridos. Deus abençoe, valeu. Ô André, que legal que essa linha tá bem. Show de bola, valeu. Valeu, gente. Deus abençoe, Pastor Nedes, Deus abençoe todos, em nome de Jesus. Esse estudo vai para nosso canal no YouTube, tá bom? CB Paz Oficial. Deus abençoe. Fique com Deus. Até mais. Vem aqui, filhão. Corre aqui. Vem dar um tchau aqui. Fala tchau, pessoal. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Valeu. Show de bola, gente. Um abraço. Amo vocês. Tamo junto, tá? Qualquer coisa é só ligar pra gente.